Ok, então agora a gente vai registrar um usuário dentro do nosso banco de dados, tá? Então vamos começar. Primeiramente, aqui, nesse nosso else, antes da gente registrar propriamente dito o usuário no banco de dados, tá? A gente precisa fazer uma verificação. Qual verificação? Nós precisamos verificar se o usuário que está tentando se cadastrar, tá? Ou seja, o usuário vai lá, tenta se cadastrar com um e-mail, então a gente precisa verificar se esse e-mail que ele está tentando se cadastrar já não existe dentro do nosso banco de dados, tá? Então, para fazer isso, a gente vai ter que chamar o nosso módulo de usuário, .findOne, tá? E aqui a gente vai pesquisar um usuário pelo e-mail dele. Então, e-mail igual a recbody e-mail, tá? Então, basicamente, a gente está pesquisando por um usuário, ok? Que tem um e-mail igual ao e-mail que o cara tá tentando se cadastrar. Então, dem usuário. Se ele retornar algum usuário, ou seja, if usuário, ele vai fazer alguma coisa. Else vai fazer outra. E aqui, como eu sempre gosto de trabalhar com cat, eu vou colocar um hack flash, tá? Error msg, houve um erro interno. E aqui eu vou dar um res redirect barra. Ok. Aqui, caso ele ache um usuário, isso quer dizer o quê? Quer dizer que já tem um usuário com um e-mail registrado no banco de dados. Então eu vou dar um hack flash success msg. Já existe uma conta, na verdade é error msg, né, para ficar vermelhinho. Então já existe uma conta com este e-mail no nosso sistema. Tranquilo? E aqui eu vou dar um res redirect barra cadastro. É barra registro, quer dizer, né? Barra registro, né? Eu acho que é isso. É isso? Eu tô com amnésia. É barra registro. Tá bom? Então é basicamente isso, tá? Agora, né, caso ele não ache nenhum usuário no nosso banco de dados, aí sim nós vamos criar um novo usuário. Só que tem um porém. Olha o porém que eu estou te falando. Bom, aqui dentro do nosso model de usuários, o que acontece é que nós temos uma senha, beleza, e a senha é do tipo string. Então digamos que a senha do usuário é eu gosto de bolo, por exemplo. Essa senha vai ser salva exatamente dessa forma lá no banco de dados. Aí digamos que o usuário tem uma senha, sei lá, 123, Node JavaScript, melhor linguagem de todas, 123, por exemplo. A senha vai estar salva no banco de dados dessa forma. Aí imagine que por um acaso algum hacker invade seu sistema e rouba seu banco de dados. Opa! Aí você fala, não, tudo bem não, né? Você vai prejudicar os seus usuários. Milhares de senhas vão ser vazadas. Então, sempre que você for salvar uma senha no banco de dados, você não pode salvar ela na forma original. Você precisa encriptar, ou melhor ainda, você precisa hashear essa senha. Você precisa gerar um hash em cima dessa senha. O que seria um hash? Um hash é quando você codifica uma mensagem, tá? Ou seja, eu tenho uma senha que é 123 bolinho, eu codifico ela com um hash específico e fica tipo assim, tá? Observe, hash é diferente de criptografia. Por quê? Porque criptografia é reversível. Então tem uma forma de reverter a criptografia. Já o hash não é reversível. Eu não consigo descobrir o que está dentro de um hash. Então essa é a melhor forma de você trabalhar com senhas no seu banco de dados. E para isso, para gerar hashes, a gente vai usar uma biblioteca, um módulo chamado bcrypt.js. Então vamos abrir o nosso CMD e aqui eu vou até a nossa pasta do nosso projeto.
Na pasta do nosso projeto, eu vou instalar o módulo npm install --save bcrypt.js, tá? E ele vai baixar pra gente aí o bcrypt. Agora, basta que eu venha aqui, deixa eu tirar o zoom aqui um pouco, importar o bcrypt aqui. Então, const bcrypt igual a require bcrypt.js. Legal. Descendo aqui um pouco, agora a gente vai criar uma constante aqui, que eu vou chamar de novo usuário, tá? Que vai ser igual a new usuário, tá? Ou melhor, dessa forma aqui mesmo. Vai ser igual a new usuário. E aqui eu vou passar os dados. Name, rec, na verdade é nome, né? Nome, rec.body.nome. A gente tem também aqui o e-mail, né? O e-mail, rec.body.email. A gente também tem a senha, rec.body.email. Opa, ponto senha, né? E só isso, tá? A gente tem um quarto campo, que é o admin, porém esse campo já tem um valor padrão, né? Que é 0 aqui. Ok. Então, a gente não precisa passar ele aqui. Então, nome, e-mail e senha, tranquilo. Ok, então eu salvei o novo usuário dentro dessa constante, certo? Eu salvei o objeto do novo usuário dentro dessa constante. Observe que agora a gente não vai salvá-lo, tá? A gente não pode fazer isso ainda, porque senão a senha vai ser salva pura. A gente precisa encriptar a senha. Então, para encriptar a senha, a gente vai chamar aqui o bcrypt, tá? .gensalt, tá? Vou colocar aqui o valor de 10. Ele recebe um erro e um salt. O que seria o salt? O salt seria tipo um sal, tá? Como assim o sal? Bom, digamos que eu tenho um valor 123 minha senha, tá? Quando eu encripto esse valor, ou hacheio, quer dizer, tá? Ele pode ter isso aqui. Quando eu coloco um salt, né? Porque salt significa sal. Quando eu coloco um salt em cima desse valor hacheado, ele fica tipo assim, tá? Então, um salt é tipo um valor aleatório, certo? Que é misturado com o seu hash, para que fique mais difícil ainda de alguém tentar entender o que tem aqui escrito. É basicamente isso, tá? Não vou me aprofundar muito, apenas escreva o que eu estou escrevendo aqui. Então, beleza. Essa função vai gerar um sal para a gente, tá? E aqui, a gente, dentro dessa função, a gente vai chamar aqui o bcrypt novamente. .hash. Agora sim essa função vai gerar um hash para a gente, tá? E essa função de hash, ela pede 3 parâmetros. O primeiro parâmetro que essa função de hash pede é qual valor você quer hashear. No caso, eu quero hashear a senha do meu usuário. Então, eu vou chamar essa constante novo usuário, .senha. E aqui você passa o sal, que está sendo gerado por essa função. E está sendo passado nesse valor aqui. Então, eu coloco salt. E aqui, ele tem um terceiro parâmetro, que é uma função de callback, né? Erro e hash. Tá? Simplesmente isso. E agora, aqui dentro, ele passa o hash pra gente, que é o valor hasheado, tá? Ok, então aqui, se acontecer algum erro, ou seja, se acontecer algum erro, eu vou dar um rec.flash, res.flash, não, é rec.flash, eu sempre confundo, erro msg, houve um erro durante o salvamento do usuário, tá? E aqui eu vou dar um res redirect, tá? Para a barra, legal. Ou seja, se existir algum erro, ele vai fazer isso. Se não tiver nenhum erro, aí sim a gente vai salvar o nosso usuário, tá? Aí sim. Então eu vou chamar aqui o novo usuário, tá? Ponto senha igual a hash. Olha só, então agora sim a gente está pegando o atributo senha do novo usuário e falando que a senha do novo usuário vai ser igual ao hash que foi gerado e está sendo passado aqui, tá? Tranquilo, tranquilo. Agora a gente vai salvá-lo, tá? Então, novo usuário, ponto .save,
E agora, vamos dar o DEN aqui, só para verificar se foi salvo com sucesso, né? Eu sempre gosto de fazer isso, eu recomendo que você faça uma boa prática fazer isso para evitar erros, para evitar que sua aplicação quebre em produção, tá? Então, ok. Vamos lá. Se for registrado com sucesso, vou colocar um hack flash. Success MSG. Usuário criado com sucesso. E aqui eu vou dar um res redirect para a barra. Caso aconteça algum erro, eu vou dar um hack flash error MSG. Houve um erro ao criar o usuário. Tente novamente. E aqui eu vou dar um res redirect. Um res redirect para o barra usuários barra registro. Tá? Uma coisa que eu errei, eu tenho certeza que eu errei aqui em cima, foi isso aqui. Eu coloquei barra registro, tá? E é uma rota que não existe. Então, no caso, tem que ser barra usuários barra registro. Tá? Então, me perdoe, tá? Eu acabei errando. É porque tem tantas rotas que eu troco as coisas. Legal, então eu acho que vai funcionar. Eu espero que funcione, né? Então deixa eu voltar aqui para o nosso usuários registro. Vou tentar registrar um usuário qualquer aqui. Ele dá erro, beleza? Eu vou registrar meu usuário. Victor Lima. Senha. 1, 2, 3, bolinho. 1, 2, 3, bolinho. Criar conta. Tranquilo, ele fala aqui, ó, usuário criado com sucesso. Legal. Agora eu quero fazer um teste para ver, certo? Se ele vai me dar um erro se eu registrar com o mesmo e-mail. Vamos ver se vai dar? Então, vamos lá. Luiz Victor, por exemplo. Vai ter o mesmo e-mail. A senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele fala, já existe uma conta com este e-mail no nosso sistema. Legal, muito bacana, tá? Então agora eu vou abrir o Mongo só para ver se ele registrou mesmo, tá? Então, show, databases, né? Vou dar um use blog app, tá? Vou dar um show collections. Vou dar aqui um db.find, ou melhor, um db.usuários.find. Ele me retorna aí o usuário Victor Lima com e-mail. E olha só como é que a senha foi salva no banco. Olha só. Legal, né? Aí você olha. Tá bom, Victor. Você falou que os hashes não tem como você descobrir o que está dentro de um hash. Realmente não tem. Como é que eu vou comparar a senha do usuário quando ele logar? Quando ele tentar logar? Como é que eu vou fazer para comparar? Não se preocupe. Tá? A função breakcrypt, o módulo breakcrypt tem uma função específica para comparar dois hashes. Tá? Você não consegue reverter um hash. Porém, você consegue comparar dois hashes. Tá bom? Então, eu te vejo na próxima aula.